Fala galera, sou Anderson Lemos, mais um vídeo no canal. Nesse vídeo vamos conversar um pouquinho sobre o MCP e mais especificamente do Docker. Eu estava verificando aqui essa nova versão do Docker, a 4.40, e verificando aqui, ele saiu algumas implementações, inclusive aqui saiu mas está em beta ainda, para você rodar modelos locais diretamente no Docker, né, usando comandos aqui, por exemplo, um Docker pull aqui, fazer um pull de um modelo de linguagem, um Docker list, é uma questão bem interessante, mas ainda não está disponível no Windows. Aqui eu testei, não é uma situação beta, mas aqui ainda é no Mac. E vendo aqui mais abaixo, eles falam aqui, ó, de integração do MCP com catálogo de ferramentas de IA. Então, se você ainda não sabia, mas o Docker ele também entrou nesse mercado de criação de MCP e já tem uma infinidade de ferramentas ali dentro do MCP do Docker. Então, a gente tem aqui uma documentação no GitHub aqui do projeto Servers, do GitHub do Docker, e a gente tem uma série de ferramentas que a gente pode integrar com nossas ideias aqui, no caso aqui do vídeo, a gente vai passar uma demonstração utilizando o Cloud ali como ferramenta que eu utilizo aqui para a integração. Mas pode ser utilizado em outras ferramentas. Por exemplo, aqui no Docker Desktop, eles disponibilizaram uma extensão, essa Docker MCP, o Kit, e percebam que aqui ele já mostra algumas ferramentas para você utilizar, por exemplo, o Cursor, o Windsurf, o próprio Cloud aqui que eu vou utilizar. E aqui no MCP Catálogo, eles já mostram todo o catálogo que eles têm para integração. Inclusive, eles mostram aqui qual a ferramenta, qual o tool, né, que tem aqui disponível dentro de cada MCP. Mas até apareceu uma errinha aqui, ó, se vocês perceberem, eu acredito que por estar ainda uma versão beta, ele tem alguns bugzinhos, mas assim, indiferente de ativar por aqui, por dentro do Docker, a gente pode fazer a ativação diretamente utilizando a própria documentação aqui. Por exemplo, eu fiz um teste aqui utilizando o YouTube transcrição de vídeo. Então, basicamente, ele tem aqui, ó, como que a gente faz para ativar lá dentro do Cloud, e é muito fácil, pessoal. Basta a gente vir aqui no nosso Cloud, deixa eu abrir aqui o nosso Cloud, e a gente vem aqui em arquivo, configuração, e a gente vem em modo desenvolvedor. E aqui a gente vai editar o arquivo de configuração. Então, posso abrir aqui ele com o editor. Vejam que aqui eu já adicionei as duas ferramentas ali, a YouTuber Transcript e o MCP Server Docker. Mas a gente pode ir adicionando outras ferramentas, inclusive a gente pode adicionar aqui o nosso MCP do NHN, que também dá para anexar mais uma infinidade de ferramentas. Mas aqui, quando a gente conecta ali, ele já consegue listar aqui, ó, as ferramentas. Então, essa ferramenta ali que eu adicionei, esse MCP que eu adicionei aqui, que é o do próprio Docker, esse aqui é o do YouTube. Esse aqui é o próprio para manipular o Docker. Então, ele fala aqui até que ele adicionou o Docker Socket aqui para conseguir manipular os containers dentro do Docker. E ele também deixa uma recomendação aqui que a gente não utilize dados confidenciais, já que a gente está trabalhando com LLMs, então, mais para um ambiente de desenvolvimento. Mas eu acredito que vai ajudar muito já o pessoal aí que está fazendo desenvolvimento e já pode pedir ali para a própria IA criar um container, testar a aplicação, rodar a aplicação. Então, vamos fazer um teste aqui. Eu ainda não testei, mas, por exemplo, vamos fazer um teste primeiro utilizando o MCP do YouTube. Vamos ver se a gente consegue fazer uma transcrição de um vídeo. Hello again, this is Colin from Docker. Vou pegar um vídeo aqui do próprio Docker. Vamos ver aqui. Vou colocar aqui, utilize a ferramenta. E ele tem aqui, ó, Docker YouTube Transcript, ó. Ver se ele vai conseguir utilizar. Vamos ver se ele vai chamar o MCP, se ele conseguir identificar a ferramenta ali. Então, pessoal, ele já identificou e já pediu para utilizar a ferramenta YouTube Transcript. Eu vou permitir. E aí ele passou a URL e passou o language, que é uma... Se a gente olhar aqui na documentação, ele fala aqui, ó, que a gente precisa passar a URL e o idioma da transcrição. Ó, mas ele não conseguiu fazer em português, mas de qualquer forma, ele conseguiu em inglês, então basta a gente pegar aqui e seria pedir para ele traduzir, né? Provavelmente não tem suporte à nossa linguagem. Mas aqui era mais para exemplificar como que ele funciona. Agora eu vou tentar utilizar o outro MCP que a gente colocou aqui, que é o para a gente verificar o Docker. Então vamos chamar essa MCP, por exemplo, vamos ver se a gente consegue aqui. Poderia listar, verificar se tenho containers em execução, usando a ferramenta
Eu acredito que nem precisa a gente passar aqui para ele chamar a ferramenta, mas a gente pode ver se ele tem aqui. Vamos passar só MCP. Vamos ver se ele consegue executar a ferramenta. Ó, ele pediu para executar Docker. E ele conseguiu identificar ó, que a gente tem dois containers rodando. Agora vamos pedir para ele crie um container do Nginx e faça deploy. Apenas para teste. Vamos ver se ele vai conseguir executar. Então, ele está criando lá e vai solicitar para executar esse container. Então, ele colocou aqui a imagem do Nginx Dets, o nome, colocou na porta 80 e vai tentar rodar. Vamos ver se ele vai conseguir rodar. Agora ele vai iniciar. E agora ele vai verificar se o container está funcionando. Ó, ainda não está funcionando, deu como falso. Agora foi criado e está em execução. Então, vamos verificar lá o nosso Docker, vamos ver em containers, e percebo que o container teste do Nginx está aqui funcionando. Vou tentar rodar ele, ó, percebo que ele está em execução. Então, um vídeo curto, pessoal, mas para vocês verem tanto de ferramentas que a gente pode utilizar aqui, utilizando o MCP do Docker. Então, tem muitas ferramentas aqui. Muitas. Então, fica aí uma dica, mais uma possibilidade da gente estar explorando aí MCPs, utilizando essas ferramentas. Se você gostou desse tipo de conteúdo, eu peço que siga o canal para acompanhar os novos vídeos e, por favor, deixe o like que vai contribuir muito. Valeu, pessoal. Obrigado.